começar o nosso programa Panorama Cultural, aqui na TV Gazeta, canal 19.1. Hoje vamos conversar com a atriz iluminadora Karina Figueiredo. Boa noite, Karina. Boa noite, Elô. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda aqui no Panorama Cultural. É uma honra ter você aqui com a gente para falar sobre os seus trabalhos e o pessoal de Cuiabá, os artistas, a comunidade cuiabana conhecer um pouco do seu trabalho. Quem que é a tia Karina? Famosa tia Karina. A famosa tia Karina. Então, vamos começar então para você contando um pouquinho pra gente como que você começou a sua carreira como artista, de onde surgiu essa vontade de ser artista. Conta pra gente um pouquinho. Bom, faz muito tempo que eu trabalho com teatro, mas eu costumo dizer que o teatro eu não o escolhi, eu fui escolhida por ele. A última coisa que eu queria fazer era isso, eu queria ser médica. Nossa! Eu queria ser médica. E aí eu entrei na Escola Técnica Federal para fazer o ensino médio. E lá tinha a disciplina de artes, que você tinha várias opções: coral, teoria musical, artes plásticas e teatro, que você tinha que fazer a opção por uma delas. Eu fui primeiro para as artes plásticas, porque era o que eu poderia ter menos contato com pessoas, não tinha mais vaga. Fui para a teoria musical, não tinha mais vaga. Vamos lá para coral, para tentar ficar lá no fundo, sem ninguém te ver. Não tinha mais vaga, só tinha vaga para o teatro. E aí, para não reprovar, eu tive que fazer. Sim. Só que aí eu fui me apaixonando. Acabei prestando vestibular para comunicação social, radialismo, porque era o curso que mais se aproximava com qualquer coisa ligada ao teatro. E aí eu comecei a levar uma vida mais profissional, né? Sim. Sair da coisa de fazer escolar, no fim de semana, né? Escolar, para tentar pesquisar, pegar mais referência. E eu comecei como atriz. Sim. Né? E fiquei por muito tempo como atriz. E você começou como atriz, você lembra o ano, com que companhia? Em 2002, no Pessoal do Ânima, que era o grupo de teatro do Cefet, né? Que hoje é IFMT. IFMT. Sim. Eu fiquei lá durante todo o meu ensino médio, eu fiquei no Pessoal do Ânima. E assim que eu formei, eu saí, a gente começou a Confraria dos Atores, aí ficou 10 anos, 8, 9, 10 anos com Confraria dos Atores, e aí hoje eu sou do Impróprio Coletivo, e nesse caminho eu fui descobrindo outros ramos do teatro, né? Me afastando da atuação. Sim. E me dedicando muito mais à iluminação. E como que foi para você ser a atriz, né? Chegar na companhia de teatro, como que foi para você se ver na atuação? Como que foi para você o processo, né, de se descobrir enquanto atriz? Qual que foi seu primeiro trabalho como atriz? Meu primeiro trabalho foi Tia Sara Vai Chegar. Um texto do Gilberto Nasser, direção dele também. Eu lembro que a gente fez uma estreia no Teatro da UFMT, foi a primeira vez que eu pisei anunciadamente num palco, e deu 2 pessoas na noite de estreia. Oh. E aí eu pensei, tinha tudo para desistir disso, né? Mas não desisti. A gente fez uma pré-estreia no teatro antigo, saudoso teatro do Cefet, IF hoje, não tem mais esse palco lá. A gente fez a pré-estreia lá, lotada de alunos, mas a minha estreia oficial teve 2 pessoas na plateia que eram cortesia. Então, eu tinha tudo para desistir, mas não desisti, né? Não, foi persistente. Fui persistente. E eu lembro de ter um encantamento, assim, com o palco. Eu nunca tive vontade, sonho de ser atriz, assim, mas eu tinha um encantamento de estar com aquelas pessoas, de trocar com aqueles seres que normalmente eram mais velhos que eu. Ontem a gente estava conversando sobre isso, assim como a gente sempre se relacionou com pessoas mais velhas que a gente, o quanto isso foi bom, né? Sim. Então eu queria estar perto dessas pessoas, ouvir o que elas tinham para dizer, trocar, estar em cena, participar de vários processos de criação, me experimentar de várias maneiras, né? Eu lembro de ser experiências muito bacanas, muito ricas como atriz, assim. E aí você começou a fazer curso de teatro fora do Cefet? Para onde que você foi? Onde que você foi procurar se alimentar dessas informações? Eu fui rata de oficina por muito tempo, assim. Todas as oficinas que vinham para o Sesc eu fazia, a oficina que vinha de todos os cantos do mundo eu fazia, vinham para Cuiabá, né?
E quando a gente saiu do Cefet, que eu me formei, né? Aí a gente não tinha mais as aulas regulares com o Gilberto Nasser aos sábados na escola. Aí a gente foi ser autodidata mesmo. Vamos pegar esse livro, vamos estudar, vamos assistir esse vídeo na internet, né? Vocês se juntaram, alguns artistas juntos? Isso, Quem estava com você nessa época? Foi a época que inaugurou-se a Confraria dos Atores. Benoni Lopes, Thalita Figueiredo, Jean Moura, Everton Brito, Leandro Brito, toda essa galera é dessa geração, né? E a gente começou a confraria estudando, cada um pegando o que gostava e tinha intimidade de querer saber mais, e fomos pesquisando, montando novos trabalhos. Surgiu a Rusga, surgiu o Retrato Boca de Ouro, que foi super polêmico na época. Então a gente foi tentando articular uma contemporaneidade do teatro aqui em Cuiabá, que ainda não vinha muita coisa, né? Sim. O palco giratório estava começando a vir para cá, então a gente era rato disso. Tudo que era oficina a gente estava fazendo, e foi uma formação mais nesse sentido, assim, muito autodidata. Como atriz, qual o trabalho que você fala, nossa, esse trabalho me marcou, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer mesmo? Qual foi o trabalho que você falou assim, é o teatro, é esse lugar que eu quero estar? Eu acho que 3 grandes trabalhos dessa primeira fase, assim, três trabalhos que me marcaram nessa primeira fase. Foi Tia Sara Vai Chegar, que eu tinha uma participação minúscula e eu ficava esperando aquela entrada, assim, pelo amor de Deus, dá logo minha deixa. E, sei lá, não ficava nem 30 segundos em cena, assim. Aí, depois, o Retrato Boca de Ouro, pra mim, foi um divisor de águas, assim. Eu tinha 16 anos na época. Adolescente, tipo, com muita coisa pra falar pro mundo, uma rebeldia necessária, né? Uma vontade de expor meu corpo, minha luta. E aí eu tive contato com alguns teóricos do teatro contemporâneo, quem estava trabalhando com uma coisa mais fragmentada, uma narrativa não tão linear. E aí foi um espetáculo que me marcou, um divisor de águas, assim, teatro tradicional para teatro contemporâneo. E Rusga. Explica para o público mais ou menos o que é o teatro contemporâneo, pro tradicional, porque a gente está falando como Sim, se todo mundo já soubesse. Então, para exemplificar, assim, bem raso mesmo, seria... teatro tradicional é aquele que abre cortina, que tem personagem, começo, meio e fim... Tá dentro do palco italiano. Tá dentro do palco italiano, sabe? Tem um formato mais que se aproxima da novela, de repente. Enfim, é uma coisa que a gente está mais acostumado a ver, né? E o teatro contemporâneo, e tá muito ligado com a representação. Aí no teatro contemporâneo a gente começa a quebrar um pouco essa parede do teatro, começa a ocupar outros espaços, começa a não ter essa noção de representação muito forte. Então, são coisas que hoje são muito mais comuns, esses teatros ditos contemporâneos, mas que na época, isso foi em 2005, 2006, era muito novo, assim, a cidade não tinha... Era meio assustada, as pessoas ficavam meio, né? Sim, essa coisa, já fiquei pelada em cena, né? Tipo, era muito transgressor, era muito... Pra gente aqui, naquele movimento, naquela época, era muito. E eu me senti nesse processo, assim, rompeu mesmo coisas. Até de o que eu não faço mais. Né? Chega, era só aquela adolescente rebelde. Foi isso, fez 18, mudou um pouco, mas faz parte da formação, eu acho. Então, a Tia Sara Vai Chegar. Conta pra gente mais ou menos como que era a história, assim. Qual que era o seu personagem? Nossa, eu não lembro direito, mas eu lembro que era uma família de irmãs, mulheres, que tinham um relacionamento com o mesmo homem. Eram 3 irmãs, que tinham um relacionamento... escondido com o mesmo homem, cada uma ficava com o cara, mas ninguém falava sobre, e eu era a menininha que era amiguinha de uma das irmãs e que era apaixonada por ela. E que elas tinham um relacionamento, mas era um relacionamento de adolescentezinha, criancinha, assim. Eu lembro que a gente ia sair pra catar florzinha na cachoeira. Enfim, não quiser, né? Mas era essa coisinha só que eu tinha, era uma cena que eu só vinha convidar ela
que é uma dessas irmãs, e depois voltava. Era uma coisa mais ou menos assim. E o Rusga, qual foi seu personagem? Como que foi? A Rusga eu fiz uma personagem real. A Rusga foi uma... Vocês adaptaram, né? A gente pegou um evento histórico que aconteceu em Cuiabá, que tem muita... Então já parte por uma dramaturgia autoral também, de pesquisa. Exatamente. Foram 4 anos de construção desse espetáculo. Foi o mais exaustivo dos processos de criação que eu já fiz na vida, assim. 4 anos. Muito estudo, de tipo ir para a biblioteca da UFMT e falar, nossa, tudo que a gente acreditava que era Rusga não é mais, mentira, o outro falou isso. E acabou que não existe um consenso, né? A história é escrita por vencedores, né? E aí, basicamente, a Rusga foi um conflito de interesses por conta de controle de poder, né? Os brasileiros saíram às ruas para matar português que dominava o comércio. Então, tem registros que mataram 6 pessoas e tem registros que mataram 600 pessoas. Então a gente pensou, já que estamos falando sobre controle, poder e bababá, não tem diferença para os dias de hoje. Sim. Né? Então vamos fazer um espetáculo que fale sobre a Rusga num contexto de 1834, mas que sempre dialogue e volte com a realidade atual. Né? E aí eu fiz uma personagem que existiu anos depois da Rusga, 1840 e poucos, que foi a Damiana, que era uma mulher muito católica, religiosa, e que... por alguma coisa que eu não me lembro agora, ela perdeu a filha dela e ela apanhava do marido, e depois que ela perdeu a filha, a neném, ela deu uma reviravolta na vida dela, começou a lutar contra a igreja, enfim, ela existiu. E aí eu fazia essa personagem adaptada para a Rusga. E a Rusga eram perfis de personagens que ou fictícios ou reais, que historicamente estavam lá registrados, brincando com isso. Então vocês brincavam também entre a ficção e a realidade. Ficção e realidade. Tem uma personagem que não tem registro nenhum, mas era filha do Poupino Caldas, que é o cara que é registrado, né, historicamente. Então a gente brincava sempre com essa coisa, ficção, realidade, blá. E vocês encenaram aonde esse espetáculo? Em vários lugares. Vocês passavam por... A gente fez no Museu da Arte Sacra, fez no Sesc várias vezes, fez... no Cine Teatro, fez bastante. Fez na nossa antiga sede, que era na Barão, fez em vários lugares. Era um espetáculo, então, que ele se adaptava aos espaços que ia. E a iluminação naquela época era caseira? Como que era para trabalhar nesses espaços alternativos? Né? Era caseira, mas a gente também recorria ao aluguel de equipamentos para suprir algumas necessidades, mas é sempre adaptado, né? Sim. Quando você pega um espaço que está acostumado a receber aquele tipo de trabalho, vai ser uma iluminação específica. Outros espaços, até para adaptação, faz parte do processo, né? O que eu vou fazer se meu espaço se alterou? Né? A espacialidade também compõe junto, né, com a luz e tal. Então você tem que pensar para todos os espaços. Não adianta eu querer colocar, sei lá... tipo um movie, mas... Não adianta, sabe? Tipo, minha mãe fala uma coisa, não adianta eu querer colocar Belo Horizonte dentro de Nova Era, que é a cidade dela, né? Que é uma cidade muito pequena, não tem como colocar, né? Então, a gente tem sempre que pensar nessas adaptações para poder continuar fazendo e respeitando essa espacialidade que a gente está nesse momento. E aí depois desse trabalho, então, aí você continuou fazendo os seus trabalhos de pesquisa, de cursos. Qual curso que você foi também, assim, uma pessoa, você falou, nossa, essa pessoa, eu fiz um curso e me marcou muito também dentro do teatro. Ligado à atuação, alguma coisa assim. Eu lembro de um curso com o Volmir Cordeiro, que é um bailarino, dançarino, desculpa. Um dançarino que nasceu em Concórdia, e tá fazendo doutorado lá em Paris, e ele veio dar uma oficina no Sesc chamada Festa de Pobre, uma oficina sobre honestidade. E foi uma oficina que me marcou muito, 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 porque eu estava num dilema, se eu parava de fazer teatro, se iluminação era um caminho, e aí foi um momento que eu falei, não, vou fazer. E foi incrível os resultados, o que me atravessou depois dessa experiência com ele, assim, foi muito legal. Tinha alguma frase, alguma coisa que ele disse que te marcou ou não? Foi a vivência mesmo? Foi a experiência, porque ele trabalhava dentro dessa oficina em específico com uma festa para corpos marginalizados. Sim.
Então, o corpo da prostituta, do camponês, da travesti, né, corpos que são marginalizados pela sociedade. É como se esses corpos se encontrassem para fazer uma festa. E aquilo mexeu muito comigo, sabe? Muito mesmo. Voltamos no próximo bloco para conversar, para saber um pouco mais da Karina Figueiredo. Fique com a gente. Voltamos após o intervalo comercial. Since you got me like I be like baby, why you so fine? Gotta make you mine. So hard to find. Baby like oh, how'd you do the thing? The way that you do it and she ain't even show. Adai Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, piso L2. Alegria, alegria, pessoal! O Aquapark já está abrindo também nas segundas-feiras. Quem não tem tempo de vir ao Aquapark nos finais de semana, agora pode vir na segunda-feira, das 9 às 17 horas. Nosso restaurante atende o dia todo com comida deliciosa, porções, sanduíches e bebida geladinha, além, é claro, de muita água. Temos piscinas, toboáguas, caiaque, pedalinho, tirolesa, espaço para festas e comemoração de aniversários, bem pertinho de Cuiabá, a apenas 20 quilômetros. Agora ficou melhor ainda, né, gente? Aquapark abre também na segunda-feira e com preço legal. Adulto paga R$50, criança até 4 anos não paga nada e de 5 a 10 anos paga meia. Qualquer dúvida, pode ligar agora aqui pra gente. 999520330, 999189040 e WhatsApp 999999102. Aquapark. Tô à toa na vida, tô à toa de cara, tô à toa na vida. Chegou o Mutirão Fiscal. Você negocia, Várzea Grande avança. Entre os dias 16 de setembro e 18 de outubro, você terá a oportunidade de quitar suas dívidas de ISSQN, Alvará, IPTU e outras taxas, com até 95% de desconto nos juros e multas ou em 36 vezes. O Mutirão acontece na sede da Prefeitura e na Subprefeitura do Cristo Rei. Contribua para uma cidade ainda melhor. Prefeitura de Várzea Grande. Amar, cuidar, acreditar. O autoexame pode salvar vidas e em outubro a cor é rosa para lembrar a prevenção contra o câncer de mama. Por isso, a farmácia Unimed Cuiabá cuida de você com ótimas ofertas. Linha de colágeno Sanavita, 25% de desconto. Sabonete líquido Granado Bebê, R$16,90. Vichy Lift Active Ox Concentrate 10 ml, R$169,90. Faça o autoexame e previna-se contra o câncer de mama. Unimed Cuiabá, cuidar de você. Esse é o plano. Ligou, pediu, chegou. Voltamos com o Panorama Cultural. Estamos aqui conversando com a Karina Figueiredo, ela que é atriz, iluminadora e está contando pra gente um pouco mais sobre a sua trajetória como artista, como que ela começou no teatro, curiosidades. A gente está aqui batendo um papo muito gostoso. E voltando, né, Karina, a gente estava falando do que te marcou mesmo, que foi essa vivência que você teve no Sesc com o bailarino, né, o dançarino, Volmir Cordez. Então, depois do Volmir, como que foi sua trajetória? Como que continua? Então, quando eu comecei, eu fiz essa oficina com o Volmir, eu já trabalhava como iluminadora. Sim. Né? E a iluminação, ela me arrebatou, eu acho, assim. Acho que a palavra é essa. E aí, pra minha trajetória como iluminadora, alterou alguma coisa. Sim. Assim, de para quem que eu faço, como eu faço. E a luz atua também, então você não deixa de atuar, exatamente, né? É a nossa grande briga, né? Nossa grande luta é a luz, a iluminação, a sonoplastia, a maquiagem, os trabalhos que normalmente são associados à técnica somente, de ter um olhar um pouco mais artístico, né? De ser valorizado como um criador, né? Porque você está compondo a coisa, né? Eu sempre dou o exemplo, experimenta fazer um espetáculo
sem alguém para ligar suas luzes. Sim. Né? Então... Para te maquiar, para te vestir, pra né? Te vestir, para colocar o som que você precisa, para pensar essas coisas, né? Então, é uma grande luta que a gente tem nesse sentido. E a oficina do Volmir veio me despertar essa necessidade, assim, de tipo, para que eu faço, como eu faço, o que eu sou atriz, iluminadora, eu preciso me colocar em uma caixinha só, ou o fato de eu ter uma experiência anterior como atriz me auxilia a ter uma entrada mais fácil nos grupos, né? Porque a linguagem é mais acessível, eu sei a importância que é participar de ensaio, né? Porque eu já estive do outro lado. Exatamente. Então, a minha trajetória como atriz me deu um outro olhar do que se eu fosse só iluminadora, como a maioria dos meus colegas que são só iluminadores falam, putz, tem que ir para ensaio, sabe? Tipo, poxa, ficar vendo lá, errando. E para mim é muito importante esse processo, assim, porque é nesse momento que eu posso inserir um pouco mais de cumplicidade com o processo, com a obra, né? E, consequentemente, o trabalho da luz vai ser diferente de quem só viu o trabalho depois de pronto, 3 dias antes da estreia, por exemplo. E como que se deu, assim, agora eu vou fazer iluminação, vou procurar algo que me dê mecanismos, né, para fazer iluminação. Onde você foi? Você fez aqui em Cuiabá, foi para fora? Como que foi isso? Começou como, acho que a maioria dos iluminadores começaram. Karina, tem como você vir aqui pro teatro, não tem ninguém para fazer minha luz. Mas o que é isso? Não, é só levantar um botãozinho. Nossa, simples, né? E foi assim, isso. Minha primeira vez que eu levantei um botãozinho foi em 2005. Olha isso. E foi num espetáculo do Maurício Ricardo, lá no Sesc, com Luciano Paulo, lá no Sesc. Acho que foi Patinho Feio. E eles só precisavam de gente para subir e descer pininho. E já aí, tava com a luz montada. Luz montada, tudo pronto, só não tinha ninguém, porque pra operar, ainda era comum que as pessoas achassem, e ainda é, né, que o cara que montou a luz, o técnico que montou a luz para você no teatro é quem vai operar. Sim. E aí hoje isso está começando a mudar, né? Cada um tem sua função e não necessariamente o cara que monta, a pessoa que monta vai ser a pessoa que vai operar, né? Mas nessa época ainda era assim. E aí eu fui lá porque o cara se recusou a operar, eu falei, não, beleza, que hora que eu faço tal coisa? E a hora que eu levantei um botãozinho e acendeu uma luz lá, eu falei, não. Acho que é isso, né? Você se sentiu lá no palco, né? Eu senti um negócio, assim, eu acho que eu fui picada naquele momento pelo Aedes aegypti da luz, assim, sabe? E contaminou geral. Eu fiquei maravilhada, como que pode? Não só com a tecnologia, né? Como é que eu aciono aqui, o negócio acende lá, mas o desenho que aquilo formava, eu fiquei assim. Aí eu comecei a operar a luz para pessoas que não tinham quem operasse. Sim. Os mesmos amigos e bababá, e comecei. Aí comecei a ficar mais dentro do teatro, queria ver a montagem, entender um pouco mais. E aí surgiu o primeiro curso de iluminação cênica no Pavilhão das Artes, Palácio da Instrução, Pavilhão das Artes, eu acho também o nome, que o Lorivaldo Rodrigues deu num curso modular de iluminação cênica. Eu falei, vou lá fazer. Vou entender o que é isso. Acho que foi em 2007 isso, por aí. Aí fui fazer, aí que eu tomei contato com os equipamentos, saber qual que é a diferença de qual para qual, e aquilo foi me dominando, falei, meu Deus, é isso que eu quero ser iluminadora. Eu lembro de falar, eu quero ser referência bibliográfica em luz. Eu quero isso, sabe? Tipo, isso mesmo. E aí aí comecei a fazer todos os cursos que vinham para Cuiabá. Eu tenho como primeiro professor o Lorivaldo Rodrigues, admiro a trajetória desse cara pra caramba. E também não posso deixar de falar de um outro cara que eu fiz um curso que me ajudou a pensar a iluminação como algo artístico, que foi o Flávio Andrade, que é paulistano, mas mora no Sul, e que foi o cara que me ensinou a pensar luz, me ensinou a ser uma iluminadora, me ensinou a ser gente, assim, gente de teatro, assim. Ele é muito maravilhoso, é o meu guru. Eu fiz uma oficina com ele no Sesc. Sim, ele realmente ele é meu guru, assim. É o cara que eu ligo quando eu tô desesperada, que não sei o que fazer.
É o cara que eu falo, tipo, Flavinho, vou fazer um trampo enorme e tô nervosa, assim, sabe? Não sei se eu vou dar conta. Ele, que isso? Que isso, Karina, você já deu conta, né? Então, ele me ensina, assim, a ser gente. Eu acho que foi um dos melhores encontros que eu tive na vida. E aonde que você foi esse encontro com o No Flávio? Sesc Arsenal. Não, o Sesc é uma mãe, né? Uhum. Ou era, né? Ou era. Foi 2 encontros que eu tive com ele, ambos no Sesc. Ele veio para dar um curso, aqui eu fiz uma semana de curso, depois ele veio para dar o mesmo curso, eu fiz de novo. E onde ele estiver e que eu puder encontrá-lo para fazer um curso, eu vou de novo. Aí a gente, depois, eu virei colega dele, é o mesmo curso, ele falou, da Dramaturgia da Luz. Ele falou, Karina, o que você tá fazendo aqui? Mas eu tô lá, quero aprender sempre com ele. E depois ele me escreveu falando assim, pois é, agora você é minha colega, né? Porque a gente foi contratado pelo mesmo projeto do Sesc, que é o Dramaturgias da Luz. E aí cada um foi para um canto falar sobre luz, sabe? E aí ele, agora você é minha colega, tá vendo? Mas ele é... E como que foi para você estar indo para esse curso de Dramaturgia da Luz pro Sesc e poder estar ensinando que a gente vê, né? A Karina fala de iluminação, o olhinho dela até brilha, né? Total. Então a gente vê que tem muito amor por essa luz, por estar fazendo iluminação. Então, como que é para você estar passando esse conhecimento de iluminação, ter tido essa oportunidade? Cara, é fantástico, assim. Eu lembro de todas as vezes que eu saí daqui, fui para o aeroporto para pegar um voo para outra cidade, me dava um nervoso muito grande. O que eu vou encontrar lá? Será que o que a gente faz aqui é legal para quem está lá? Né? E me dava um desespero mesmo, assim. Tipo, será que eu vou contribuir de alguma maneira? Mas com uma felicidade muito grande de estar saindo de Cuiabá para falar sobre iluminação, assim, uma mulher falando de iluminação. Que é muito difícil, a gente não vê muito mulheres na iluminação, né? Mulher na técnica como um todo, né? É bem difícil. Existem muitas, graças às deusas, existem muitas mulheres trabalhando, mas elas ainda são invisibilizadas de alguma maneira. Sim. Né? E precisam de seus trabalhos referendados por uma figura masculina. Já está mudando um pouco esse cenário, existe um grupo de mulheres na técnica no Facebook e a gente troca algumas informações. Legal. E daqui uns dias você vai ser o guru de alguém, né? Vai falar, nossa, Karina, é o guru! Que seja, sabe? Nossa, eu queria muito. E essas trocas, assim, a gente teve encontros em Palmas, em Tocantins, Maceió. Maceió foi um projeto incrível, o projeto Gesto. Eu fui pelo Dramaturgia da Luz, um projeto Gesto, que, nossa, fica a dica para quem quiser, esse projeto é incrível, que é assim, você inscreve seu trabalho, só para a região de Maceió, você inscreve seu trabalho e fala, o que o seu trabalho está precisando de ajuda? Aí, a gente não consegue resolver a luz desse trabalho. Então vamos fazer um chamamento para contratar alguém para vir aqui te ajudar a compor a luz desse trabalho. E eu fui chamada para ajudar a compor o trabalho da Cia do Chapéu, lá de Maceió, que é um espetáculo maravilhoso, chama Tarja Preta, que é só com lanterna. E aí eu passei uma semana imersa com o grupo. Beijo, galera do Projeto Gesto, né? Beijo, Projeto Tarja Preta, beijo, Cia do Chapéu. Que a gente passou uma semana incrível lá, de ensaios, de debate, de mergulho numa obra, assim, para tentar desenhar uma luz junto com o trabalho. Eu lembro de me preocupar muito, tipo, eu não quero interferir, o espetáculo tá pronto, eu não quero chegar lá e falar assim, não, tem que ser assim. Então, foi nervoso, mas foi muito delicioso, assim, eles estão bombando agora, apresentando pra caramba. E você conseguiu ajudar, então, eles a criar essa... Nossa, foi incrível. Explica um pouco para o nosso público o que seria essa dramaturgia da luz, como que é esse projeto? É um termo que tem algumas leituras possíveis, assim, mas é basicamente, assim, essa dramaturgia da luz vem pra gente, que é do Impróprio Coletivo, numa leitura... que a gente fez do Eugênio Barba, que fala de dramaturgias em tessitura. Sim, que é orgânica, dramaturgia. Isso, dramaturgia em tessitura, que seria tipo... É como se a gente enxergasse uma obra como um tecido com uma lupa, que tem várias linhas que se cruzam, né? Que estão ali.
a linha da luz, a linha do som, a linha da atuação, a linha do cenário, né? Dramaturgia, direção, todos Dramaturgia, direção, então tá tudo entrelaçado. E se eu tiro uma, o tecido vai vai desfiar, diferenciar. né? Então é nessa perspectiva que a gente vê a dramaturgia da luz, assim, a luz compondo com o espetáculo como um personagem, como um narrador, né? Ela tendo um papel que não seja de mero instrumento de visibilidade, né? Eu ligo uma luz para enxergar o que o outro está fazendo. Não, a dramaturgia da luz ela propõe que ela tenha um olhar outro. Ela componha com o espetáculo de uma maneira mais orgânica e num tom mais de personagem, narrador mesmo, assim, a dramaturgia do espaço, a dramaturgia do ator, a dramaturgia da luz, né? É como se o texto visual que a luz compõe, né, fizesse parte da narrativa do espetáculo. Sim. Então, mais ou menos isso, assim. Tem várias pessoas que falam dramaturgia da luz, cada um fala de um de uma jeito, perspectiva, objetivo. né? Então, Mas é que você entende agora nesse momento, né? Porque nesse a gente, momento, a gente vai passando por etapas, sim, né? a luz como potência de criação também, né? A maioria dos espetáculos ou nasce do texto, ou do pensamento de um diretor, ou do pensamento de um ator. Nunca parte de uma necessidade da luz, por exemplo. E por que não seria, né? A relação de corpo e luz, né? Que a gente trabalha no impróprio, como um disparador de criação, como uma investigação dessa relação, né? O que pode uma relação de corpo e luz? Né? Tá tudo dentro dessa coisa de entender cada camada de um espetáculo como dramaturgia, né? E aí, para isso, eu preciso me debruçar sobre a proposta. Sim. E foi isso que aconteceu lá, então. Você foi Sim. para ser imersão com eles e aí acabou ajudando e compondo a luz do espetáculo. Foi incrível, assim. A gente até hoje tem grupinho no WhatsApp, até hoje se fala, né? Porque foi um momento, historicamente no Brasil também, foi em outubro de 2018, então foi um momento que a gente tinha que estar junto de alguma maneira. E a gente se ninguém fortaleceu. Solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. A gente ficou muito junto, porque a gente assistiu esse momento juntos, né? Sim. Então, foi muito intenso, muito lindo, assim, a troca e a relação criada a partir dali, né? Que é a grande coisa que, dentro do impróprio coletivo, a gente sempre gosta de reiterar, assim, que é a relação dos afetos. Sim. E não o afeto só de, como eu gosto de você, né? É como o meu trabalho afeta o seu e o seu afeta o meu e como que a gente faz disso tudo um bolo só, né? Então, pra gente é muito caro essa questão do afeto, né? E lá rolou muito isso, assim, um afeto foi muito gigantesco. Você foi afetado e deixou se afetar. A ponto de deixar uma lanterna minha lá, cara. Nossa! Uma lanterna que era meu xodó, assim, tipo, não, ela não tem mais que ficar comigo. Ela ficou tão presente no processo pra ele que já não era mais sua, não né? era mais minha. Então, legal. Ficou, assim. Então o artista também tem muito disso, né? A gente se doa de uma forma que a gente fala, gente, como, né? Assim, a gente cria uma irmandade com um processo. A gente tem um olhar mais diferentão para as coisas também, né? A nossa relação, apesar de eu lutar bastante pelo artista ser valorizado financeiramente também. Precisa, né? Precisa, porque... Mas é que pra gente tem outros valores também, né? Sim. O valor do afeto não é mensurável, né? A gente faz a arte também por esse afeto, né? Então, não teria como... É um trabalho que precisa ser bem remunerado, porque a gente vive, né? A gente tem uma vida social, então a gente precisa ser pago, mas esse afeto é impagável, né? Não tem preço, né? Imensurável, né? Mas a gente precisa comer, a gente precisa beber, precisa pagar os boletos, né? Então, assim, eu tenho bastante clareza na tentativa de separar as coisas, assim. A gente ainda dá uns deslizes de vez em quando, faz umas coisas por amor à arte, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Sim. Essa perseguição que o artista sofre, enfim, né? E também quererem pagar a gente com umas coisas assim, né? Né? As pessoas têm que falar, gente, vamos valorizar o artista, a gente precisa ser remunerado, porque não dá. Assim, é muito comum até hoje, né? Você faz teatro, você pode apresentar de graça na minha escola? Sim. Dá uma palhinha, né? Escola particular. Poxa vida, né? Não. Ninguém fala pro médico dar uma palhinha, né? Exatamente, assim, né? Total.
Voltamos no próximo bloco para continuar conversando aqui um pouco mais com a Karina. Ela vai contar pra gente um pouco sobre a sua vida, a da arte, por onde ela tem passado, o que ela tem vivenciado. Fique com a gente, não percam o último bloco do nosso Panorama Cultural, aqui na TV Gazeta, canal 19.1. Since she got me like that, I be like that, baby. Why you so fine? Gotta make you mine. So hard to find. Baby, like, oh, how'd you do the thing? The way that you do it, and she ain't even show. Adai Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, piso L2. Chegou o Mutirão Fiscal. Você negocia, Várzea Grande avança. Entre os dias 16 de setembro e 18 de outubro, você terá a oportunidade de quitar suas dívidas de ISS-QN, Alvará, IPTU e outras taxas, com até 95% de desconto nos juros e multas ou em 36 vezes. O Mutirão acontece na sede da Prefeitura e na Subprefeitura do Cristo Rei. Contribua para uma cidade ainda melhor. Prefeitura de Várzea Grande. Amar, cuidar, acreditar. O autoexame pode salvar vidas e em outubro a cor é rosa para lembrar a prevenção contra o câncer de mama. Por isso, a farmácia Unimed Cuiabá cuida de você com ótimas ofertas. Linha de colágeno Sanavita, 25% de desconto. Sabonete líquido Granado BB, R$16,90. Vichy Lift Active Ox Concentrate 10 ml, R$169,90. Faça o autoexame e previna-se contra o câncer de mama. Unimed Cuiabá, cuidar de você. Esse é o plano. Ligou, pediu, chegou. Voltamos para o último bloco do Panorama Cultural. Estamos aqui com a Karina Figueiredo, atriz e agora iluminadora, contando um pouco da sua trajetória. Karina, conta pra gente, continuando com a iluminação, né? Qual foi o seu trabalho, o primeiro trabalho profissional de iluminação que você falou, nossa, agora eu tenho que dar tudo de mim, eu tenho que fazer acontecer. Qual que foi esse trabalho? Eu lembro que eu já tinha feito vários trabalhos como iluminadora, mas o espetáculo que eu me identifiquei como iluminadora, eu até fiz um post no Facebook para marcar a data, foi o Hora Mortem. Depois desse processo de criação, eu falei, não, eu não só trabalho com iluminação cênica, eu sou iluminadora. É isso, né? E foi um trabalho bem... É incrível esse trabalho. Ainda é, né? Porque ele não ele tá aí, né? Ele continua. Total. A gente só teve uma pausinha agora, mas a gente continua. O trabalho E não dá pra falar do Hora Mortem sem falar do Impróprio Coletivo. Sim. Então fala pra gente como que foi a chegada desse grupo, como que vocês se reuniram, né? Quem tá com vocês? Sim, o Impróprio Coletivo nasceu depois do Hora Mortem. Olha só! O Hora Mortem, a Dani Leite, queria muito montar um novo trabalho. Só que ela queria fugir da estética que ela já tinha costume em processo de criação, que era com o diretor, né, montar um texto. Ela queria falar de uma inquietação dela, de uma experiência que ela teve com a avó dela. Né? Uma senhora mineira que passou por uns traumas depois da viuvez e começou a delirar. Sim. Né? Delirar, não ter noção de espaço-tempo, não se reconhecer, aquele corpinho todo enrugado. Ela achava que ela tinha 18 anos, aí ela trocava de roupa para ir pro baile, enfim, ela começou a ter e falar sobre sexo abertamente. E a Dani achou aquilo muito incrível, por que a mulher tem que delirar para falar sobre seu desejo, né? E aí todo mundo achando que a vovó ia morrer, vó Lourdes, e ela querendo viver. Fala mais, vó, fala mais, sabe? E aí ela queria muito montar um trabalho a partir daquilo. Ela fez uma oficina no Sesc também, que era leitura de movimento, era uma oficina de dança, com esqueci o nome dela agora, mas é uma bailarina lá de Teresina, nossa, Janaína Lopo. Ela fez a oficina com a Jana, e aí o propósito dessa oficina era montar 3 meses depois um experimento cênico.
Sim. Né? O Sesc dava até um dinheirinho para você montar alguma coisa, né? Era pouco, mas dava. Hoje é um pouco diferente. E aí, a Dani convidou alguns amigos. Eu estava dando curso de teatro no Sesc na época, e a gente estava mais próxima, e ela convidou, falou assim, Cá, me ajuda a pensar a luz desse trabalho, eu preciso apresentar daqui 3 meses. Aí chamou o Felipe Vicentim, saudoso, amor eterno. O Felipe, que estava fazendo esse curso junto com ela, e pesquisava como o som altera a batida do coração. A pesquisa dele era essa, e desenhou um monte de eletrocardiograma. A Dani falou assim, é isso, vem pra junto de mim. E aí o Fê, aí ela chamou o John e a Estela para pensar a música, e o Luiz Segadas para pensar o espaço. O Luiz Segadas tem um ateliê, eu acho, ainda de artes plásticas, artes visuais, e a gente foi para lá ficar pirando mesmo o cabeção, assim, levava tudo que eu tinha, lanterna, luz de Natal, abajur, leva para esse grande espaço. O Luiz Segadas é um grande colecionador de coisas, né? E aí, vamos pirar aqui. E a Dani começava a falar as imagens na cabeça dela, da experiência que ela viveu com a avó dela, e a gente começou a criar imagens na nossa cabeça e depois concretizar essas imagens, tentar concretizar o que era essa mulher virada do avesso, essa mulher que derrama de si mesma, enfim, foi o processo de criação que virou Hora Mortem. Mas Hora Mortem, nesse momento, era só Daniela Leite e convidados. Sim. E aí, quando a gente estava na nossa 6ª apresentação desse experimento, que não tinha começo, meio e fim ainda, a gente gravou aquilo, que não é o que é hoje. Sim. A gente gravou e foi indicado para o palco giratório. Nossa! Para a nossa surpresa e imensa felicidade, a gente passou. Que delícia, né? Aí, nossa, vamos mexer agora, mas isso aqui precisa ter um nome. Esse encontro desses artistas, essa coisa precisa ter um nome. Aí, Impróprio Coletivo. Então, o Impróprio Coletivo nasceu depois do Hora Mortem. E ele é um coletivo mesmo de artistas de diferentes linguagens que colaboram em trabalhos diferentes com artistas diferentes. Existem um núcleo duro, que a gente chama, né, que é o núcleo que pensa os projetos, que faz a produção do trabalho. E aí esse núcleo convida outros artistas para compor. Então, no Hora Mortem a gente tem artistas da música e das artes visuais. E no Impróprio para Dinossauros, que é o nosso outro trabalho de teatro, tem uma performance também, mas trabalho de teatro Impróprio para Dinossauros, a gente quis trabalhar com cinema, então convidou duas artistas, a Juliana e a Neriele, e cinema e música, que música a gente não consegue largar. Sim. Aí convidou a Carola para fazer, pensar a música desse trabalho, né? Então, em cada trabalho a gente convida artistas diferentes, porque a gente está muito ligado a essa questão da troca, do afeto mesmo, né? Sim. Então, como que Estela e John afetaram a gente no Hora Mortem, como que Ju, Neri e Carola afetaram a gente no Impróprio para Dinossauros, enfim. E todos nessa tessitura, né? Trabalhando juntos. Sempre então, buscando borrar a fronteira entre linguagens, misturar mesmo, né? E ser uma coisa com essa proposta, na maioria das vezes. Aí então, então o Hora Mortem, daí você foi então palco giratório já como iluminadora do Hora Mortem. Sim, então foi seu primeiro... Foi o primeiro trabalho de grande repercussão que eu fiz na vida, assim. A gente fez 26 estados, eu acho. Não, 26 cidades pelo palco giratório, mais 5 cidades pelo Círculo MT. Então a gente fez muito mesmo. Eu falo que eu monto Hora Mortem com o pé nas costas, porque eu montei demais, né? Então... E foi um trabalho bem diferente, né? E foi um trabalho que me deu muitos louros, assim, inexplicáveis. Eu não sabia que isso era possível, né? Sim. Tipo, gente me entrevistando para falar só sobre o processo de criação da luz do Hora Mortem, sair em artigo de estudante de artes cênicas da UFOP, né? Então, assim, comentários, críticas e pessoas vindo falar sobre isso, né? Foi muito novo para mim. E é realmente o xodó da minha vida, assim. Primeiro que eu fiz, que eu participei desde o início do processo. Acho que é isso que é importante. Sim. Por isso que ele foi divisor de águas para quando eu trabalhava com iluminação e quando eu me assumo iluminadora. Sim. Né? Porque eu trabalhei desde o início. Então, muitas vezes eu era o único olhar externo do ensaio, então eu dava pitaco demais até.
E a luz, ela acabou estando tão dentro que não tem como, assim. A gente fala até que eu nem sou iluminadora nesse trabalho, é o trabalho da iluminadora performer Karina Figueiredo, né? Então, assim, já começa a brincar, assim, né? Porque realmente é uma coisa diferente daquilo que eu estava acostumada a fazer. Sim. Depois desses trabalhos com Hora Morta, você também teve outros trabalhos. Você teve oportunidade de fazer alguns shows também, iluminação. Conta pra gente como que foi isso, porque daí já é outra pegada, né? Como que é? Luz de teatro, luz de música, luz de show musical, são duas coisas bem diferentes. Mas eu comecei a fazer luz de música, não me lembro muito, mas uma das primeiras artistas que eu trabalho há mais tempo foi a Carola Nunes, né? Desde o primeiro show autoral dela, sou eu que faço a luz dela. Obrigada, Carola, por você me chamar. Trabalho muito com a Estela Seregati também, o Monofoliar, Estela Seregati, Mesa para 6. Trabalho com bastante gente da música, assim, graças às deusas. E as suas luzes dos shows também são bem elogiadas, né? A gente vê. O último foi tenso, último, né? então, da Carola no Cine Teatro foi. O da Carola, assim, como eu trabalho com ela desde 2015, fazendo a luz dela e às vezes ajudando na produção também, eu acredito muito no trabalho dela e eu vou muito junto com ela, assim. E ela, para esse show agora, que foi o lançamento do Somos Som, ela virou pra mim e falou assim, sabe aquilo que você sempre sonhou em fazer de luz? Eu quero que você faça. Aí eu falei, mas peraí, cara, isso é muito caro. Ela, vamos ver. Vamos ver quanto fica, porque quando eu tive a oportunidade de sonhar, você chegou pra mim e falou, bora negar, bora fazer, sabe? Bora fazer. Ela não queria fazer um show autoral porque ela achava que ela não tinha, sabe, capacidade de fazer, que não tinha música boa o suficiente. E aí eu falei, não, vamos fazer. E aí no show de lançamento dela, ela que me joga tudo que você sempre sonhou. Então eu tive equipamento, eu tive técnicos. Nossa, era do sonho do iluminador. Sabe? Trabalhar com equipamento eletrônico, né? Que é muito uma realidade longínqua para a galera de teatro, por exemplo, né? É uma realidade outra. Sim. É muito caro ainda para Cuiabá, enfim. E a gente teve essa oportunidade de fazer. Também foi um divisor de águas para mim, porque eu nunca saí em tanta rede social na minha vida, tanta gente postando e marcando Luz Karina Figueiredo. Gente, o que tá acontecendo? Existe, né? Isso existe. Então, assim, agradeço imensamente a Carola e a Larissa Sossai por essa oportunidade de acreditar no meu trabalho e investir no meu trabalho. Assim, eu acho que a gente só tem a ganhar mais voos aí, sabe? Com certeza, assim, né? E Karina, então aí depois disso, então você... depois disso não, porque isso está acontecendo, né? Está no movimento ainda. Mas assim, conta pra gente também um pouco mais sobre o Impróprio Coletivo, sobre o trabalho Impróprio para Dinossauros também, que você fez a luz. Fala pra gente um pouco sobre esse processo. Então, depois do Hora Morta, a gente circulou no Palco Giratório em 2016. Em 2017, a gente teve a oportunidade de circular pelo Amazônia das Artes, que é um outro projeto do Sesc, com uma performance, Não Cabe Mais Gente. Não Cabe Mais Gente. Que a gente fez um formato de residência, então a gente chegava na cidade, trocava com os artistas de lá, de cada cidade, e eles performavam junto com a gente. Então, ia só eu e a Dani, aplicava a residência e ia pra rua com essa galera. E aí depois, nesse meio, 2017, a gente queria fazer um novo trabalho, e surgiu a ideia a gente sempre quis fazer um trabalho junto com o cinema, né? Trabalhar com projeção, a gente queria fazer. E aí a gente chamou as duas amigas, a Ju e a Neri, para pensar o que falar. A gente quer fazer um trabalho com cinema, mas a gente não sabe sobre o que falar. Teve um momento que a gente se deu conta de que éramos 4 mulheres. A gente falou, alguma coisa tem nesse rolê, né? Somos 4 mulheres. Aí a gente, vamos chamar a Carola também para pensar isso daí, porque a gente quer trabalhar numa linha de música assim. Aí são 5 mulheres. Não tem como a gente não falar da gente, né? E a gente já tinha um nome, que era o Impróprio para Dinossauros, antes desse projeto surgir. Então, o Hora Morta surge antes do Impróprio Coletivo e o Impróprio para Dinossauros surge antes do trabalho existir, né? Que a gente teve uma época aqui em Cuiabá que espetáculos contemporâneos eram mal vistos pela galera mais antiga, de um teatro mais conservador, né? E aí eu lembro de uma vez falar, nossa,
que coisa dinossáurica, né? Tipo, só o que eu faço é bom, só o que eu gosto é que é legitimamente teatro, né? E a gente ficou com isso, vamos fazer um espetáculo que não tem cenário, não tem texto, não tem nada, que dinossauro não pode ver. É impróprio para dinossauros. Aí, putz, impróprio para dinossauro. Que nome, né? Já ficou. Aí a gente começou, somos 5 mulheres, Já impróprio tem para dinossauros, vamos falar sobre a gente, tá? Vamos falar sobre a gente, mas criando uma metáfora, que é uma metáfora para essas pessoas que não entenderam que os tempos passaram, que mudou, né? Alguma coisa mudou. Que a gente mudou, as mulheres mudaram. Sim, né? e a gente fala que é uma ode à desobediência, a códigos jurássicos impostos aos corpos femininos há séculos. Então, a mulher é mais sentimental que o homem, ela age mais com o coração que o homem. São códigos, né, impostos às figuras femininas. E aí, então, a gente queria desobedecer tudo isso. Só que a gente tinha a nossa vida e a vida das 7 mulheres que deram entrevista pra gente. Então, a gente costurou numa proposta de brincar com autobiografia e autoficção, né? Então, eu digo o texto que não necessariamente em primeira pessoa, que não sou eu, não fui atravessada por aquela história, mas eu digo em primeira pessoa para me apropriar daquela história e a partir desse momento ela é minha, né? Então, a gente pegou essa entrevista dessas 7 mulheres, juntou com a história das 5 mulheres que estão ali no processo e construiu uma dramaturgia com 4 ou 5 blocos de temas, assim, né? E é bem diferente, porque você tá atuando e você tá iluminando ao mesmo tempo. Conta pra gente como que é isso. Que você tá na mesa iluminando, ao mesmo tempo você tá em cena. Como que foi fazer isso? Porque imagina, como que pira, né? Até hoje é meio pirador, assim, mas eu lembro que eu queria muito voltar pro teatro como atriz, nessa época. E aí, desde o início do Impróprio para Dinossauros, a gente já tinha acordado que eu ia estar em cena como atriz também. Só que aí a gente foi pensando à luz num jeito de tipo, dá pra gente operar, dá pra gente pensar aqui juntas como fazer e tal. A gente tem como trabalhar esse processo em coletivo, assim, sabe? Então, eu nem falo muito que o desenho de luz do Impróprio para Dinossauros é muito meu, assim. Ele é bem coletivão, as meninas deram opinião. Claro que eu tenho uma visão mais técnica das coisas, o que funciona, o que não funciona, né? Onde posicionar para não interferir, por exemplo, na projeção, porque a luz projeção Sim, projeção também é luz, exato. né? Então, pensar essas soluções mais técnicas, eu tive mais esse trabalho, assim, porque eu lembro que o trabalho como atriz e produção desse trabalho me consumiu tanto que eu deixava de pensar a iluminação dele. Sabe? Mas hoje a gente consegue dividir, eu e a Dani, a gente opera, é uma luz muito, muito simples, assim, a gente opera a luz, ora eu, ora ela na mesa, a mesa fica em cena, ora eu, ora ela, estamos lá na mesa, mas quem monta, e tudo sou eu mesmo. Conta pra gente também como que é, hoje você é formadora, né, da Unemate, MT Escola de Teatro, como que é o processo para você lá dentro enquanto formadora, troca com os aprendizes de iluminação e os outros aprendizes também, formadores, como está sendo para você? Não, é uma felicidade imensa fazer parte desse trabalho, desse projeto que você também faz, agora, verdade, como formadora, mas é ex-aluna. Ex-aluna. Eu acho, assim, desde 2017 eu entrei nessa escola é um sonho, assim, para Cuiabá. Eu sou de uma geração que sofreu por não ter tido a oportunidade de ter um curso de teatro. Um curso de artes cênicas na cidade, né? Teve o curso da Unic, mas na época eu não tinha um tostão furado, né? Enfim. Não tem hoje também, mas enfim. E também acho que o curso não durou um semestre na Unic. Ele só formou a turma e acabou. É verdade. E aí, assim, o convite da MT foi em 2017, eu entrei como aluna lá, e aí, por N motivos, tive que sair como aluna e logo em seguida fui contratada como formadora. E é uma experiência que a gente estava até conversando antes aqui, que eu aprendo mais do que compartilho conhecimento, né? Eu tenho muito essa coisa de como professora, como oficineira, de compartilhar a minha experiência e só nesse sentido, não de que eu estou te ensinando alguma coisa, estou aqui te passando conhecimento, né? Mas eu estou compartilhando um pouco da minha experiência que vai com um pouco a sua e tal. E ver
assim, eu acho que a grande felicidade que eu tenho como formadora, professora, discente, docente da MT Escola é ver os olhinhos brilharem como o meu brilha, assim, para a iluminação, sabe? É ver a realização deles, é ver principalmente eles trabalhando na área deles, ainda não formados, ou recém-formados, trabalhando, fazendo, sendo indicados para trabalhos, assim, é isso que... E veio e nasceu dali, né? Então, tipo, sabe? tem... essa... E assim, de ser a tia Karina, sabe? Sim, que eu amo ser a tia Karina, assim, que eles sabem que eles podem mandar mensagem a hora que quiser, blá, enfim. De ser uma referência para eles, né? Isso para mim é muito caro, porque é perigoso, né? Você ser referência para alguém é perigoso, mas é um terreno que eu me sinto muito confortável, muito feliz. Eu adoro Não, e dá para ver no rostinho deles também a felicidade de estar com você ali, compartilhando. Então a gente vê que... E também a iluminação tá ficando cada dia mais linda, né? Naquela está assim, você vê um processo mesmo de evolução da luz, assim. Então... E até de evolução minha como formadora, né? Então você vê que o que não deu certo na turma passada, a gente altera nessa, adapta, né? Ou então resgata aquilo que não deu certo, reformula, né? Então, assim, é crescimento para todo mundo, para a escola como um todo. Consequentemente... A escola é nova também, então tá todo mundo aprendendo, a escola tá nascendo e a gente tá crescendo junto. E é lindo tudo que vem surgindo, né, cara? Movimento, espetáculos, não tem como, você tem que decidir o que fazer, antes você procurava o que fazer, não tinha, né? Agora tá. Agora você tem que, peraí, meu Deus, não vou conseguir ver tal coisa hoje porque eu tenho que ver tal coisa. Então isso era necessário para Cuiabá, assim, porque eu sempre defendo Cuiabá com unhas e dentes. Eu acho que a gente não tá no eixo de premiações e bababá, porque ninguém vem aqui assistir. Sim, mas aqui tem trabalhos assim. Sabe, eu acho que a gente tem muita força, muita potência, artista muito bom, muita pesquisa, e eu acho que assim... Muita coisa autoral, né? Então a gente tem muita coisa autoral. Muita coisa boa, e a gente não tem que se envergonhar de não estar no eixo, não, sabe? Eu acho que a gente tem que defender. É isso, a gente só não está no eixo porque eles não vêm aqui. Eles vêm aqui, a gente talvez nem queira ficar juntando grana para ir para lá, para ficar mendigando para alguém assistir. Enfim, assim, eu acho que a gente tem que dar muito valor à nossa terra, a nossa resistência aqui. A nossa resistência aqui, a precariedade de tecnologias que a gente tem aqui faz a gente correr faz uma atrás. luz maravilhosa com pouca coisa, né? A gente vê, né? Tipo, nada. Se eu não tenho tudo à minha disposição, eu tenho que criar conceito a partir do que eu tenho aqui, cara, sabe? Então eu tenho isso aí os alunos aprendem bem com você, porque você viveu nessa precariedade. Né? Não tenho tudo. Não tenho então, tudo. O que eu tenho? O que eu posso fazer com o que eu tenho, né? Eu acho que me incomoda um pouco o muro das lamentações, assim, Cuiabá não vem nada, Cuiabá não tem nada. Tem muita gente que ainda fala isso, né? Sim. Cuiabá não tem vida cultural, Cuiabá não tem programação. Tem muita gente que fala, nossa, eu já cansei. Para, né? Já cansei, porque não você que não está sabendo procurar, você está só procurando coisas ligadas a outra realidade, aí você não vai achar mesmo, né? Vamos para a nossa realidade. Né? Sou super defensora de Cuiabá. Karina, foi um prazer estar com você aqui no Panorama Cultural. Que você volte mais vezes. A gente está de braços abertos aqui para falar dos próximos trabalhos, das agendas. Muito obrigada pelo carinho, pela essa troca maravilhosa nessa noite de hoje. E a gente te aguarda aqui mais vezes. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, obrigada a toda a equipe do Panorama Cultural, obrigada por você que está assistindo aí. E volto sim, com certeza. Obrigada, Elô. Boa noite. Fique com a gente no Panorama Cultural todas as quartas-feiras, às 21h30. Fique com a gente, Panorama Cultural, aqui na TV Gazeta, canal 19.1. Boa noite.